Boa noite, vídeo número 140 do nosso projeto de minimalismo digital, e hoje eu vou falar de uma coisa que destrói consome muita energia das pessoas. E é algo que a grande maioria, o erro que a grande maioria comete. Então é o seguinte: toda vez que você termina uma tarefa e aí você tem um intervalo entre uma atividade e outra, como é que você gasta esse tempo? Como é que o que você faz nesse meio tempo entre uma atividade e outra? E eu vou te falar do erro que 90% das pessoas cometem, Então, você tem uma atividade, terminou, e tem tempo livre, tem um intervalozinho ali. O que você consome nesse meio tempo? Você descansa de fato? O que é descanso para você? O que você tem feito? Bom, então vamos lá. Quando você tem um tempo, esse intervalo, e você não tem nada para fazer, qual que é o padrão do seu cérebro? É sempre te colocar numa situação onde você gasta menos energia, onde você é sempre levado para o lugar de menor esforço, para atividade de menor esforço. E quase sempre, para não falar na totalidade das vezes, você tem 3 caminhos: as telas, a comida, beliscar, e fofoca, que é a conversa paralela. E eu vou te falar uma coisa: essas 3 coisas, elas drenam a sua energia de uma maneira gigantesca. E a partir daí, o seu corpo e a sua mente, eles só querem permanecer naquele estado passivo. E estando nesse estado passivo, você permanece nessa inércia física, nessa inércia mental, e você acaba de cair na armadilha e na doença da procrastinação. Então, a analogia que eu faço é a seguinte: você passa a ser igualzinho um carro na manhã de inverno. Não importa quantas vezes você bata na chave, ele não vai querer pegar de jeito nenhum. Na grande maioria das vezes não pega, certo? E uma coisa que sempre acontece: quando você usa esse intervalo para uma dessas 3 coisas, quando você vai se levantar, se dedicar para a próxima tarefa, você tem que pegar no tranco, certo? Como a sua energia foi drenada, foi consumida pela procrastinação, o nível de esforço que você vai ter que aplicar é muito maior para você sair daquela passividade. Então você vai ter que pegar no tranco. O seu combustível ele já está abaixo da reserva, certo? E o principal, o seu interesse e o seu engajamento para fazer outra coisa está quase zero. Mas e aí? Esse é o comportamento de mais de 90% das pessoas. E a partir do momento que a pessoa está ali deitada no sofá e consumindo energia mental, energia psicológica, engajando ali com telas, com outras distrações, beleza, ok. Mas e aí, o que eu faço para mudar esse panorama? Tem uma coisa que você pode fazer
Na verdade, tem várias coisas que você pode fazer, mas o nome que se dá a isso é lazer ativo, né? Ou o descanso ativo. Tá? E o que é isso? É algo simples, sabe? É uma atividade simples, onde assim você não vai fazer por obrigação, onde você não vai ter um prazo para terminar e onde você não vai ter que ter um alto nível, um alto grau de comprometimento ou de responsabilidade. No popular seria um passatempo, um hobby, certo? E esse tipo de atividade são coisas que você faz com espontaneidade, sem um alto nível, assim, sem obrigação, certo? É algo assim que você se estimula a fazer, que você gosta de fazer e que você consegue aplicar atenção, certo? Eu vou te falar uma coisa aqui, que é o seguinte: essa atividade ela vai estimular, vai ser um descanso estimulado, certo? O que a gente pode dar como exemplo para isso? É cozinhar, para quem gosta, caminhar, praticar esportes, leitura, uma conversa informal com a pessoa que você gosta, cuidar do jardim, certo? Estar com a sua família, com sua esposa, seus filhos, seu marido, enfim, tudo que seja, tudo que não seja por obrigação, tudo que seja feito de maneira espontânea, sabe? Então isso vai te gerar um descanso psicológico e vai poupar, é incrível, mas isso vai poupar a sua energia. A energia que você ia drenar ela, usando ela em atividades de baixa qualidade, tipo ficar deitado no sofá de cara para a tela de um celular ou de cara para alguma coisa na televisão. Essa energia que ia ser drenada, ela vai ser poupada. E aí você vai estar melhor preparado para o que o dia te apresentar. Entende? Então, assim, esse lazer ativo, ele vai te estimular, sabe? Ele vai fazer com que você tenha um ganho de energia mental, certo? Então, é algo assim que eu aprendi, é o seguinte, tem um ditado, né, que a mente vazia é a oficina do diabo, tá? Mas sem levar isso para nenhuma conotação, para falar de uma maneira mais clara, é o seguinte: toda vez que a sua mente, existe um vazio na sua mente, na sua rotina, você vai fazer coisas que vão te consumir. Você vai dar preferência a coisas que vão te levar à inércia, a ficar parado. Então, o que eu aprendi hoje, na verdade, o que eu refleti hoje, é o seguinte: gerencie o seu dia com equilíbrio,
né? Parta o seu dia ali em três partes. Né? Parta em 3 partes. A primeira é tenha as tarefas pontuais, as tarefas essenciais, que são aquelas coisas que você que são sua responsabilidade e que você não pode deixar para amanhã. Então, mas uma coisa, não recheie o seu dia com elas. Pega ali as principais coisas que você tem para fazer e as execute, sabe? Aplica ali o máximo de energia, de presença, de atenção e comece e termina. Resolva essas tarefas, resolva esses problemas. Entende? Não faça nada pela metade. Tenha um espaço na agenda também para as atividades de lazer ativo. Entende? Para que você não recorra às fontes de procrastinação que roubam a sua energia. E em terceiro, tenha momentos ou um momento de descanso, mas descanso mesmo, repouso, né? Uma coisa que eu entendi, que eu entendo, que eu aprendi na prática também. Deitado, com o celular na mão, com o tablet na mão, com o notebook na mão, de frente para a televisão, não é descanso. O seu corpo está parado, mas a sua mente está rodando a mais de 200 por hora. Então você não está descansando. A sua energia está sendo roubada de todas as formas fazendo isso. Então preserve a sua energia para que você possa aplicá-la com atenção, com intenção. Para que aquilo que você for fazer, você for se dedicar, se dedique por inteiro. E sempre tenha os seus refúgios, né? Para também não fazer do dia um monte de ocupações, né? Um dia ocupado, na grande maioria das vezes, não é um dia produtivo. Você só está ocupado. O seu dia só está lotado de coisas. Então, assim, se dedique com todo o seu ser às atividades pontuais, às tarefas pontuais, às coisas que são da sua responsabilidade. Tenha tempo para o seu lazer ativo, para o seu descanso ativo, fazendo coisas, passatempos, hobbies que você gosta, que te fazem bem. Então, use esse tempo para isso. E por último, tenha momento de descanso. Descansar o corpo, a mente, descansar o espírito, certo? Tempo de repouso total. Para quê? Para ter equilíbrio no dia. Você vai ter atividades de alto impacto, atividades de médio impacto e as atividades de baixo impacto. Então, assim, o seu dia vai ser equilibrado e você vai terminar o dia e vai ter a sensação de que o seu dia foi proveitoso. Né? Mais do que produtivo, ele foi proveitoso. Bom, então é isso. Não tenha espaços vazios no seu dia. Tente preencher de uma maneira equilibrada com atividade de alto impacto. São suas obrigações. Atividade de médio impacto, lazer ativo. Atividade de baixo impacto é o descanso total. E assim o seu dia vai ser menos sobrecarregado. Você vai ter uma gestão melhor do seu tempo, melhor da sua energia,
melhor das suas emoções e com certeza você vai conseguir produzir, ter eficiência e terminar o seu dia satisfeito. E isso é tudo que importa, terminar o dia satisfeito. Dia de número 140, Projeto Minimalismo Digital. Vamos em frente, amanhã é um novo dia e estaremos aqui, se assim Deus permitir. Boa noite.